Vamos então para a questão número 4 da prova do vestibular da Federal para os ingressos de 2026. Tá? Vamos ver o que diz a questão. O pentágono da figura ao lado tem ângulos retos A, B e C. Conhecendo as medidas dos lados AE, que é igual a 15, AB igual a 12, BC igual a 7 e CD igual a 5, assinale a alternativa que corresponde ao valor da tangente do ângulo θ igual a E. Então, olhando para o exercício ao primeiro momento, parece ser a coisa mais absurda, né? Aparentemente parece ser a questão mais difícil até o momento. Na real, talvez seja a questão com menos cálculos até o momento, uma vez que, bom, a gente vai colocar os valores ali, vai determinar aquilo que a questão está pedindo, mas, bom, vamos lá primeiro, né? Vamos colocar esses valores para ver o que acontece. Então, ângulos A, B e C são retos. Isso significa que esses ângulos, eles medem 90 graus, né? Então, o exercício diz ainda que esse lado aqui de baixo mede 15, né? O lado AB mede 12, o lado BC mede 7, o lado CD mede 5. Legal. Né? O que o exercício quer? Ele quer o valor da tangente do ângulo θ, né? Lembrando que o ângulo θ está aqui, que é o ângulo que coincide, aliás, que é o ângulo que tem como vértice o ponto E, né? Bom, vamos lembrar aqui que é tangente, né? Tangente é uma das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, quando você tem um ângulo no seu triângulo retângulo, né? Lembra que se o triângulo é retângulo, quem são os elementos? Bom, você tem o maior lado que é a hipotenusa, né? Aquele que fica do outro lado do ângulo reto. E os outros dois lados são catetos, né? Vou colocar C de cateto aqui, vamos ser mais breve possível. Você vai diferenciar em cateto oposto e cateto adjacente, né? O cateto adjacente é aquele que está coladinho com o ângulo aqui, ó, tá junto com o ângulo. Esse é o cateto adjacente. E o cateto oposto é aquele que está lá do outro lado do ângulo, né? Então esse vai ser o cateto oposto. Beleza, por que eu digo isso? Bom, das razões trigonométricas, veja, a tangente ela é a razão entre o cateto oposto, né, e o cateto adjacente. Então a gente vai ter que é, encontrar esses caras aqui para poder responder o exercício. Mas antes disso, né? Ah, professor, mas eu não consigo lembrar essas razões, não tenho essas fórmulas de cabeça, né? Bom, existem outras formas, mas a que eu mais gosto é lembrar dessa frasezinha aqui, ó. Sou catoa. Veja o seguinte, ó, a única razão que começa com S é o seno. Aí você tem que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. A única razão que começa com C é cosseno. O que é o cosseno? É a razão do adjacente pela hipotenusa. E por último, tangente, que é a razão do oposto pelo adjacente. Então, só uma revisãozinha, né? A gente vai usar só a tangente, mas fica aí, né? Vai que você precisa em algum momento utilizar as outras duas. Outra coisa que é estranha é que eu estou falando que essas razões, elas são no triângulo retângulo. E aqui, quando eu olho para a minha imagem, pô, eu tenho um pentágono. Então, qual que vai ser a estratégia? A estratégia é a gente gerar esse triângulo retângulo. E se você observar bem, é só nós fazermos um corte aqui, né? Olha só que beleza. Esse triângulo vai ser retângulo, né? O ângulo aqui de cima é de 90 graus, então se eu continuar o corte aqui embaixo, esse ângulo também tem que ser de 90 graus. É, continuando, vamos ver agora quanto que medem esses catetos. Lembrando que hipotenusa é irrelevante, né? A tangente só precisa dos catetos. Bom, se todo pedação, né, que seria tudo isso aqui, mede 12, e o pedacinho que está aqui em cima mede 5, significa que esse cara aqui mede a diferença entre esses dois segmentos, né, do comprimento desses dois segmentos. Então, 12 menos 5, esse cateto mede 7, tá? E o mesmo raciocínio ele pode ser usado para determinar este pedaço aqui, né? Então, tudo aqui embaixo vale 15, lá em cima vale 7. Então, a diferença dos dois segmentos é 8. Fechou. Bom, eu já sei agora que para determinar a tangente desse ângulo, né?
Tangente do ângulo θ, tangente do ângulo θ, basta eu dividir os catetos. Só que, antes de fazer isso, eu preciso diferenciar qual que é o oposto e qual que é adjacente, né? Então, a tangente é o oposto dividido pelo adjacente. Lembrando, o oposto está do outro lado do ângulo, né? É quem o ângulo observa. Então, aqui vai ser 7, e o adjacente é quem está colado. No caso, é 8. Então, 7 oitavos, tá? Então, basicamente, as contas que nós fizemos nesse exercício, né, nessa questão, foi basicamente determinar o comprimento dos lados, né, fazer a diferença ali entre os comprimentos. Porque, por definição, a tangente é apenas a razão dos dois segmentos. A gente para por aqui, né? Então, a tangente do ângulo θ é igual a 7 oitavos.